Olá para você que está aí assistindo nosso Meu TV, eu sou Gabriela Veras, estou aqui com o João Branco. O João Branco, ele trabalhou aí no McDonald's, foi CMO do McDonald's e hoje é palestrante, autor, best-seller, enfim, dispensa apresentações. João, muito obrigada pela sua disponibilidade de estar aqui no nosso Meu TV, eu fico muito feliz. Eu queria que você introduzisse contando, se apresentando um pouquinho, se tem gente que não conhece, contando aí sobre essa sua nova fase como palestrante, como é que você está conseguindo aí distribuir conhecimento por várias cidades do Brasil. Muito bom, obrigado Gabi, obrigado pessoal do nosso meio, prazerzão estar aqui com vocês. Realmente, trabalhei lá no McDonald's 9 anos, cuidando de boa parte do marketing, do que a gente vê com a marca, especialmente nos últimos 4. A marca virou Mac aqui no Brasil, né? A gente construiu coisas muito legais, fui parte desse time aí, que ganhou vários jogos, né? Mas agora comecei uma nova fase. Hoje sou professor, autor, palestrante, conselheiro também e estou ajudando mais pessoas a combinar performance com propósito. Agora, para o meu filhinho de 9 anos, eu falo que eu virei professor, assim é mais fácil de entender. É verdade. Inclusive, a gente fala muito de McDonald's, né, quando fala de João Branco, mas antes disso você tem uma trajetória longa de 6 anos na P&G, você passou por outras empresas, a Ferreiro também. Queria que você contasse um pouquinho sobre essas suas antigas experiências, como isso lhe preparou como profissional para encarar esses 9 anos dentro do McDonald's e para hoje estar aí com a bagagem acumulada para distribuir para os profissionais do mercado. Legal, eu trabalhei realmente mais de 20 anos com grandes marcas, já trabalhei com produtos e mercados bem diferentes, empresas de culturas diferentes, de lugares diferentes, líderes, seguidores, maiores, menores, de mercado de bem de consumo, de indulgência, indústria, varejo. Eu acho que essas passagens diferentes para qualquer profissional criam um repertório muito interessante. Então, quando você tem a oportunidade de entender desafios diferentes, contextos diferentes, culturas diferentes, isso te torna um profissional mais completo. Eu ainda tenho coisas que eu preciso fazer que eu não fiz, tem gente que tem coisas ainda mais completas do que eu, mas eu acho que ter passado por esses lugares, nessa ordem, dessa forma, me ajudou a me formar no que eu sou hoje. Então, de certa forma, eu diria que assim, meu primeiro emprego foi em finanças, eu acabei virando uma pessoa ainda mais analítica. Depois, meu primeiro emprego em marketing foi na P&G, que é uma grande formadora de marqueteiros. Lá eu virei um marqueteiro. Depois eu fui uma empresa familiar italiana. E lá eu aprendi a trabalhar num contexto diferente, mais familiar. Aprendi a virar um marqueteiro mais sensível e também com mais repertório. E depois eu fui para o Mac e lá tive a chance de fazer um negócio que ganhou uma repercussão nacional, que acabou ganhando uma visibilidade, uma responsabilidade diferente também. Cada uma dessas passagens acabou deixando uma pecinha diferente nessa construção. Então quem estiver escutando a gente, é uma excelente dica você experimentar. Talvez tenha nascido com a capacidade de ser o melhor guitarrista do planeta e nunca pôs a mão na guitarra, né? Talvez se você trabalhasse num mercado de varejo, de indústria, num mercado mais competitivo, de você ter o seu próprio negócio, você vai se encontrar melhor. Tenta achar aquilo que você sabe fazer muito bem e vai empurrando a sua carreira para o lugar que você sabe fazer algo que você percebe que é muito elogiado e que enche o seu coração de uma coisa diferente também. Eu fui tão ao extremo nisso que hoje até mesmo estou atuando como professor por causa disso. Inclusive é sobre isso que a gente vai falar, né? Esse negócio de empurrar você até o lugar, até o seu propósito, né? Você fala tanto sobre isso, eu acho que você vem vivendo um novo propósito. Queria saber quando é que você começou a refletir sobre isso, de fato, a prestar atenção no que movia o seu coração e você foi vendo aí que realmente você ia ser conduzido para fora do McDonald's e, claro, para atuar aí, enfim, inspirando outros profissionais, né? Quando é que você viu que você precisava compartilhar o que você já tinha aprendido, o que você já tinha vivenciado? Eu adoro esse tema de falar sobre trabalhar com propósito. Eu acho que, no fim, tem muita gente que acaba buscando uma mudança de emprego para tentar mudar a sua relação com o seu trabalho. Eu acho que a gente não precisa mudar de emprego para mudar de trabalho. O que eu fiz não foi porque eu não estava satisfeito, porque eu não tinha nenhuma sensação de propósito, eu não via significado ou sentido naquilo. Eu fiz uma mudança porque depois de 9 anos, completando um ciclo muito legal, eu descobri algo que enche o meu coração de uma coisa ainda mais forte. Eu descobri um lugar onde eu sinto que eu causo um impacto ainda maior. Eu descobri algo que eu posso fazer que me dá uma sensação ainda mais forte de que é isso que eu nasci para fazer. Essa é a coisa que eu posso fazer pelo outro, que eu vejo que ele mais precisa e que é mais um tipo de ajuda que só eu poderia dar. Então, ao longo do tempo a gente vai indo para lá. Olha, eu sou péssimo, Gabi, péssimo em tocar instrumento musical, em andar de skate, em decorar datas, decorar fatos históricos. Eu sou horrível em tudo isso.
mas tem algumas coisas que eu fui descobrindo no meio do caminho que eu tenho mais facilidade para fazer do que a média. Então eu sou um bom comunicador, eu sou um cara criativo, eu sou bom de conta. Opa, isso tem muito a ver com marketing. Fui indo para lá. Depois fui descobrindo que, olha, marketing de comida é um negócio que eu sei fazer ainda melhor. Depois fui descobrindo que quando eu falo sobre isso para as pessoas, eu tenho uma didática legal. Depois fui descobrindo que, quando eu falo sobre você ver o seu trabalho de uma forma diferente, causa um impacto ainda maior e me impacta diferente também. Então eu estou empurrando para lá. Não sei o que eu vou estar fazendo daqui 10 anos, mas o propósito está em você descobrir algo que você percebe que é o que você nasceu para fazer, os talentos que você tem, os dons que você tem, as habilidades que você tem. Eu tenho certeza, você que está assistindo a gente aí, tem uma coisa que você sabe fazer muito melhor do que eu, muito melhor, e eu preciso que você faça por mim. Vai descobrindo o que é e vai se empurrando para essa área aí. Talvez você vai virar um profissional, uma profissional muito famosa, muito rica, muito reconhecida por isso. Talvez você não vá reconquistar toda essa fama assim, mas eu tenho certeza que você vai conquistar um lugar no seu coração diferente, de estar sentindo que está fazendo a coisa certa. João, muito bom. João fala, gente, eu esqueci até que tá dando entrevista, ficou olhando. Inclusive, você participou aí, né, de uma transição dentro do McDonald's. Você entrou em 2014, você até compartilhou um pouco aí com as pessoas que estiveram presentes no evento. Você viu que o McDonald's precisava mudar a comunicação, precisava mudar o marketing, precisava se comunicar com jovens, né? Você não só viu, mas como foi provado, né, através das pesquisas. Eu queria que você contasse um pouco disso, de como é que você teve essa percepção, e não só você, mas como você conduziu o seu time para pensar em uma nova comunicação, para de fato atingir os jovens que estavam aí indo para um outro lugar, enfim, optando por outra escolha e por outra marca. Pois é, eu acho que todo negócio passa por um momento de desafios, né? Altos e baixos, tem momentos que a coisa está fluindo bem, tem momentos que, que engasgou, de repente veio uma pandemia, a gente tem que mudar a regra do jogo, veio um concorrente novo, a gente tem que mudar a regra do jogo, o consumidor mudou, essa é a principal mudança que causa mudanças no nosso negócio, a gente vai precisar se adaptar. A gente viveu fases assim, várias. Uma grande delas aconteceu quando a gente viu toda uma geração de consumidores que de repente começou a ser muito seduzida por outras marcas do mercado e que agora começaram a questionar se realmente o seu amigo de infância, que é como eles viam o Mac, continuava sendo a melhor opção. E a gente percebeu que a gente precisava mudar muitas coisas. Então, por trás dessa brincadeirinha, né, de chamar o McDonald's de Mac, não é só uma brincadeirinha, tem toda uma estratégia maior de reconquistar um público, de reacender uma paixão lá nos clientes, que a marca do amo muito tudo isso não podia deixar passar. Então, ao relembrar o cliente que a gente tem um apelido carinhoso, que a gente tem uma relação que é só nossa, que você chama de fome de Mac, que você faz sua Macizice, tudo isso que foi acontecendo nos últimos anos, fazia parte desse plano maior de recuperação, que hoje eu posso falar que foi muito bem sucedido, mas que demorou. Tem uma consistência, tem toda uma construção que precisa ser feito. Isso é marketing, né? Marketing é tão legal, né, gente? Olha o pessoal do nosso meio, trabalha com isso daí. Gente, acho que eu nunca, apesar de falar sobre propósito agora, eu nunca vou deixar de falar também sobre marketing um pouco, porque através do marketing a gente também pode tocar a vida de muita gente. E, João, você fala muito sobre cliente, né? Inclusive, escutando um dos seus podcasts que você participou, você fala que a gente precisa escutar o cliente, a gente precisa entender o público e fazer o melhor para aquele público. E aí, dentro do McDonald's, você começou a entender esse cliente, começou a entender cada cliente do McDonald's. Eu queria saber agora, nessa sua nova fase profissional, quem são os seus clientes? Você tem clientes? As pessoas agora para quem eu ofereço alguma coisa, né, que é o que a gente chama de cliente, hoje a ajuda que eu entrego para essas pessoas é diferente da que eu entregava no Mac. O cliente do Mac precisava de um momento feliz, 10 minutinhos, com um sorrisinho no rosto, com um quentinho no coração, através de um lanchinho gostoso, mas de uma praticidade e uma memória feliz. Era isso que o Mac entregava para os seus clientes. Eu hoje entrego uma ajuda para quem quer combinar performance e propósito. Ou seja, uma pessoa que quer fazer com que o seu negócio, a sua marca, o seu empreendimento vá muito bem, mas não a qualquer custo. A forma é muito importante. Eu quero fazer isso com sentido, com significado, fazendo algo por aquela pessoa para quem eu vendo um produto ou serviço, sabendo que o que eu ofereço para ela alivia uma dor dela, ajuda ela. Então eu quero ajudar empresas, profissionais a entenderem seu consumidor final e a satisfazerem essa vontade dessas pessoas, essa necessidade, essa dor, de um jeito que só elas conseguem fazer. Eu tenho certeza que elas vão vender muito mais, mas elas vão além das vendas, vão em busca desse propósito também.
Inclusive o João recentemente, né, publicou no Instagram dele, nos stories, inclusive tem essa oportunidade, @FalaJoãoBranco. @FalaJoãoBranco, me segue lá, gente. E aí ele estava respondendo as perguntas e aí perguntaram do que é que você sente mais saudade do McDonald's. Ele disse, do time e do orçamento. E aí você falando sobre o time, eu comecei a refletir sobre isso, né? E vi o seu currículo, enfim, sua trajetória, e você sempre esteve nessa posição de liderança. E eu queria saber, nem sempre, né? Acho que no início não, mas você foi sempre se colocando para esse lugar de liderança, da gestão e tal. Eu queria saber como é que você reconheceu isso. Acho que muitas vezes é o outro que reconhece, você começa a prestar atenção. E como você de fato conseguiu e consegue ser um bom líder e consegue de fato extrair do time o melhor. Eu acho que para você ser uma excelente profissional de marketing, você tem que ter algumas habilidades que você ou vai desenvolver ou você vai perceber que você já tem, mas você vai ter que trabalhar nisso. 3 coisas que eu acho que precisa ter para ser um excelente profissional de marketing. De certa forma, você precisa ter um pouquinho de sensibilidade para você se colocar no sapato dos clientes. Você precisa ter capacidade analítica para resolver problemas complexos. E a terceira é essa capacidade de liderar no sentido de ser alguém que consegue influenciar, engajar, consegue falar para a empresa, gente, é para lá que a gente tem que ir. E a empresa vai para lá. As pessoas querem ir junto com você. Então não é só ser um bom chefe, não é só ser uma pessoa que sabe lidar com problemas do dia a dia com equipe. É ser uma pessoa que sabe entender para onde é a direção que a gente tem que apontar, consegue convencer as pessoas, consegue dar as ferramentas certas para a gente ir para lá. Eu fui aprendendo a fazer isso, Gabi. Eu nasci com essa habilidade e até hoje eu nem acho que eu sou assim o melhor líder de marketing que poderia ter. Cada um tem um estilão. Tem gente que é super inspirador. Tem gente que é mais na base da disciplina. Tem gente que consegue fazer discursos assim super motivadores. E tem gente que é mais sensível. Cada um tem o seu jeito. Então, como é que você consegue convencer alguém? Como é que você consegue fechar uma venda? Como é que você consegue convencer aí a sua esposa a fazer aquelas férias que não necessariamente ela está querendo fazer? Você está descobrindo capacidade sua de como lidar com gente, como fazer com que os interesses se combinem e a gente vá para o mesmo lugar. Vai descobrindo o seu estilo, seu potencial de liderança. Agora, se eu tivesse que concluir com uma coisa que eu acho que não pode falhar para você ser uma boa líder, um bom líder, eu diria que é exemplo. Você quer ser uma pessoa que tem uma liderança que toca nas pessoas, seja um exemplo daquilo que você quer nas pessoas. Seu time, sua equipe vai ficar cada vez mais parecida com você. Se você, toda reunião, acabar chegando pontualmente no horário, com o tempo o pessoal vai acabar chegando pontualmente no horário também, porque ele sabe que para você isso é importante. Então você quer dar um exemplo de quê? Um exemplo de integridade, de humanidade, de sensibilidade. Seja um exemplo você e você vai construir pessoas perto de você que vão ficar um pouquinho mais parecidas com isso e você vai ter muito orgulho daquilo que você deixou na vida de cada um que passou perto de você. Autor de um livro best-seller, né, que é De Propósito, aí um livro vendido demais no Brasil, inspirando em tantas pessoas. Eu queria saber quais são as próximas novidades, se você já está escrevendo e pensando em outro livro, se você ainda continua formatando novas palestras, novos discursos pelo Brasil inteiro. Eu queria saber o que esperar de João Branco nesse finzinho aí, segundo semestre de 2023. Gente, tem um monte de coisa legal chegando por aí. Primeiro eu vou lançar um podcast, vai chamar Santa Correria, dia 17 de julho. Lá no @FalaJoãoBranco vocês vão conseguir mais informações, mas já tem lá, @SantaCorreriaCast. Eu e meu amigo Marcos Piangers, não é marqueteiro. Nós vamos falar não sobre marketing também, mas sobre trabalho e família, que é boa parte da sua agenda. Então, indo além aí nessa agenda, nesse novo momento. Vou lançar um outro livro também, lá por outubro, meio de outubro, que já chega por aí. Vai ser dessa vez um pouquinho mais sobre marketing, mas um marketing com propósito, sobre um marketing que não parece marketing, uma nova visão de marketing para te ajudar a atingir seus consumidores de uma forma diferente. E tem a minha imersão de marketing, o meu curso de marketing. Você pode passar um fim de semana comigo, lá em São Paulo, presencial, em parceria com a galera lá de São Paulo, a gente fazendo coisas bacanas. Você pode passar um sábado e um domingo comigo para estudar marketing, mas não é um curso qualquer. É marketing com propósito. Você vai não só aprender a vender mais, mas vai sair de lá também com uma reflexão profunda de por que vender mais. É imperdível, tá? Veja lá no meu Instagram.
Antes de finalizar, o nosso eu tem o costume de sempre publicar dicas de livros, filmes e séries. Eu queria saber o que é que o João Branco consome aí no tempo livre, né? Não sei se leu o próprio livro, mas acho que já leu, né? Lógico, escrevi tudinho, li tudo várias vezes. E eu queria saber o que é que você pode indicar aí para os nossos telespectadores. Olha, a minha vida ela se divide em conteúdos muito marqueteiros, conteúdos de liderança, e também uma parte do tempo eu fico vendo assim coisas infantis com a criançada. Acabei de assistir lá o filme Elementos da Disney, por exemplo, com meus filhos, adorei, uma lição sobre valores, sobre família, sobre paternidade muito legal. Assisti recentemente também o filme sobre o tênis da Nike, o Air Jordan, uma aula de marketing em forma de um filme que está lá no Prime Video. Agora, eu adoro ser muito curioso e olhar o tempo todo tudo que está acontecendo no mundo. Ficar olhando as 10 músicas mais ouvidas no Spotify, os vídeos que estão quentes no YouTube, as coisas que estão rolando por aí, para isso me abastecer com o que tem de novo. E principalmente, eu estou sempre conectado com algo que é muito importante para mim, que é a minha fé pessoal. Então, pode parecer um conteúdo que foi escrito há mais de 2000 anos e que não foi atualizado, mas que para mim parece que se atualizou a cada dia. É importante para mim ler a Bíblia. Esse é um conteúdo que eu consumo muito, deixo para você conhecer também se você não conhece. É isso, João. Muito obrigada pela sua participação no nosso Meu TV. Fico muito feliz, aprendo muito, espero que você tenha aprendido também. E você que quer continuar por dentro do mundo do marketing, da comunicação e dos negócios, continue aqui no nosso meio. Até o próximo vídeo. Tchau, Valeu. tchau!